Olá pessoal, nós vamos ver a aula de hoje, que corresponde aí à aula de quinta-feira, que foi dia 14, tá? E daí nós vamos trabalhar as teorias em enfermagem. Lembrando que nós vamos nos voltar para a história das teorias da enfermagem, tá? Porque vocês irão ver as teorias em si, as teorias de forma mais adentro, né? De forma mais literal, quando vocês pagarem a disciplina de bases com a professora Roberta no quarto semestre. Tá certo? Então vamos lá. Então, o que é uma teoria? É uma conceituação articulada e comunicada da realidade, criada ou descoberta dentro da enfermagem ou pertinente a ela, para o propósito de descrição, explicação, predição ou prescrição do cuidado de enfermagem. Então, a teoria é a forma como nós iremos nos organizarmos no sentido de realizar todas as nossas atividades no tempo que nós temos, tá? Então, nós vamos trabalhar a consulta de enfermagem em cima das teorias para cada paciente, de acordo com a sua particularidade. Quem trouxe a teoria para nós? O surgimento, a ideia, veio de Florence Nightingale e de Wanda de Aguiar Horta. Qual a importância das teorias para nós, profissionais de enfermagem? É um enriquecimento da profissão, é indispensável para a construção da profissão e fornecem referência ao cuidado. Aí, nesse sentido, pessoal, a gente vai juntar esses 3 pontos aí, porque eu quero falar para vocês que nós temos que ter um embasamento teórico, um referencial para prestar nossa assistência, tá? E isso vem através das teorias. Nós buscamos uma teoria mais adequada para cada caso e trabalhamos em cima dela. E nós temos essas teorias como algo que vem a enriquecer, a melhorar a nossa assistência enquanto profissional enfermeiro. Ela dá origem às metodologias assistenciais, é um guia de ação e representam o saber dos enfermeiros. Como escolher uma teoria? Ao escolher um tratamento de enfermagem, ao escolher uma teoria de enfermagem, para fundamentar sua prática, o enfermeiro precisa conhecer a realidade do setor em que trabalha, o perfil dos enfermeiros que trabalham na unidade e características da clientela atendida. Vamos começar aí explicando a característica da clientela atendida. Nós temos que conhecer os nossos pacientes, os nossos clientes, para que a gente possa orientar em cima do que eles vão poder fazer diante das nossas orientações. Então, daí a importância de, por exemplo, se eu trabalho numa estratégia de saúde da família, então eu tenho que conhecer minha comunidade, tenho que conhecer a família, tenho que conhecer o meu paciente. Isso eu posso conhecer através do agente comunitário de saúde. Além de que, se eu já estou há algum tempo nessa comunidade, nesse território, nessa estratégia, eu já vou conhecer um grande número de pessoas. Então, eu vou fazer minhas orientações em cima do que eu sei que aquele paciente vai realizar das minhas orientações. Se eu estou em outra instituição hospitalar, outra instituição de saúde, que eu não consiga conhecer o meu paciente, mas eu tenho que conversar com ele através da história, da entrevista, do que ele me relatar, eu vou realizar minhas orientações.
Com relação ao setor e às pessoas que a gente trabalha, aos enfermeiros que nós trabalhamos, a gente também tem que conhecer e saber o perfil de cada um, porque a gente vai saber direcionar como supervisor de uma equipe, como coordenador de uma equipe. A gente vai saber direcionar que profissional cabe a determinadas atividades e como ele irá trabalhar. Por que escolher uma teoria? Então, nós trabalhamos as teorias de forma embasada, né? Nós temos as teorias de enfermagem na literatura. E, além disso, o nosso conselho de enfermagem, ele nos traz orientações, nos traz normativas da necessidade de trabalharmos com teorias, trabalharmos de forma organizada. Então, como exemplo, nós temos a resolução do COFEN, Conselho Federal de Enfermagem, a resolução 272 de 2002, onde ele fala, artigo 1º, a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do plano de enfermagem é privativo ao profissional enfermeiro. O que é que quer dizer privativo ao profissional enfermeiro? Que só quem pode realizar essas atividades de implantação, planejamento, organização, execução e avaliação dos planos de enfermagem é o enfermeiro. O auxiliar não pode realizar essas atividades, o técnico de enfermagem não pode realizar essas atividades, tá? Então, essas atividades elas são feitas somente pelo enfermeiro, além de outras que são específicas também só do enfermeiro, tá? Artigo 2º, a SAI deverá ocorrer em toda instituição de saúde pública e privada. O que é SAI? S, sistematização, A, assistência, E, enfermagem. Então, sistematização da assistência de enfermagem. SAI. A SAI é a forma como nós organizamos a nossa assistência. Ela acontece dentro da consulta de enfermagem. E a consulta de enfermagem é uma outra atividade que é feita só pelo enfermeiro. É uma atividade privativa do enfermeiro. Lá nós iremos sistematizar a melhor forma que nós iremos trabalhar com o paciente, assistir o nosso paciente. Artigo 3º. A SAI deverá ser registrada formalmente no prontuário do cliente. Pessoal, tudo que nós fazemos com o nosso paciente, procedimentos, orientações, tratamento, tem que ser registrado no prontuário do paciente, tá? Isso é um respaldo legal nosso de que nós orientamos e fizemos determinados procedimentos e tudo, tá certo? Então, tudo que a gente faz com o paciente, registre no prontuário. E somos nós que fazemos, que temos que registrar. Registra quem faz, tá? Porque aí você carimba e assina. A teoria funciona como alicerce estrutural para a implementação da SAI e é um método que pode ser utilizado para se implementar a teoria na prática, é o plano de enfermagem. Certo? Então, por isso, a importância de escolhermos uma teoria, para que a gente possa desenvolver a SAI em cima dessa teoria. E lembrando para vocês que a SAI é desenvolvida dentro da consulta de enfermagem. E daí nós vamos começar a trabalhar as principais teorias de enfermagem. A primeira teoria que nós iremos trabalhar é a teoria ambientalista, tá? Essa teoria, né, foi feita pela nossa querida Florence Nightingale e ela tem como foco principal o meio ambiente. Então, como vocês já estudaram Florence, já fizeram um trabalho de pesquisa sobre a mesma, vocês sabem que ela trabalha muito e prioriza muito a questão ambiental, tá? Então, o meio ambiente engloba os elementos externos ao paciente que afetam sua saúde e o processo de cura. Dentre os elementos destacam-se ventilação, iluminação, limpeza, calor, ruído, odores e alimentação. Então, todos esses elementos eles são importantes para a saúde do paciente. E isso foi visto por Florence e hoje nós temos
né, algumas dessas comprovações, como a questão do ambiente aberto, né, ventilado, iluminado, a questão da troca do ar, né, a questão da importância do banho de sol, tá, como vitamina D, a importância dos alimentos retirados da natureza, sem agrotóxicos, sem outros ingredientes industrializados, tá? O ser humano, para a teoria ambientalista, é a pessoa com forças vitais restauradoras para manejar a doença, tá? Que é o que o processo curativo trabalha, né? Para que a pessoa melhore da sua doença, consiga vencer a doença. A enfermagem, ela tem função de colocar o indivíduo nas melhores condições para a natureza agir, ação sobre o ambiente. Então, nós, como enfermagem, iremos orientar a nossa clientela a utilizar, saber utilizar o meio ambiente, os elementos da natureza. O processo saúde-doença focaliza como um processo restaurador. O ambiente, os elementos externos à pessoa que afeta tanto a saúde do doente quanto a saúde da pessoa saudável. Então, isso quer dizer que os elementos externos tanto servem para aquela pessoa que está doente, tá? Como para aquela pessoa que está saudável. Tá? Como exemplo do doente, se ele está internado no hospital, a questão do banho de sol, a questão da troca de ar na área verde. Para uma pessoa que está saudável, o banho de vitamina D, né, do sol pela manhã, a questão de utilizar alimentos naturais, saudáveis, né? E para a teoria ambientalista, o sujeito da ação é a enfermagem, mas também dá ênfase na participação do paciente. Então, nós temos que dar essa autonomia e essas orientações ao paciente para que ele tenha a consciência de se cuidar, que é outra teoria que nós vamos ver mais na frente, mas o paciente ele tem que participar do seu cuidado, tá? E ela descreve 2 tipos diferentes de enfermagem. A enfermagem de saúde, que é a preventiva, e a enfermagem de doença, que é a curativa. A enfermagem de saúde, que é a preventiva, ela trabalha o primeiro nível de assistência, tá? O primeiro nível de atenção à saúde, que é a promoção da saúde e a prevenção das doenças. E a enfermagem de doença, que é a curativa, ela trabalha o segundo nível de atenção, que é quando o paciente está doente e nós vamos ajudá-lo a se recuperar. E a metodologia de Florence, né? Nightingale não utiliza a metodologia de processo de enfermagem, que é o que nós vamos estudar com Wanda Horta aí, mas dá ênfase à observação, experiências e o registro de dados. Seu modelo traz uma posição metodológica empírica. Então, é tudo aquilo que nós já vimos de Florence, que ela não trabalhava com ciência, né? Mas ela trabalhava de forma empírica, onde ela ia colocando os seus métodos, criando os seus próprios métodos e realizando, e daí observava o resultado. Né? Então, através das suas experiências, ela começou a fazer seus registros de dados, que é o que temos até hoje.